E a ideia dos irmãos eu quero trabalhar os 44 versículos. Só que talvez pelo nosso tempo hoje eu não vou conseguir esgotar esse texto. Então, que os irmãos encarem essa pregação como uma minissérie expositiva desse texto. Às vezes que eu vejo alguém pregando na ressurreição de Lázaro, na morte e ressurreição de Lázaro, eles apenas tratam a história de forma panorâmica, ou pegam um trecho e contam os demais. Eu quero esgotar esse texto com os irmãos, na verdade esgotar não, porque a palavra de Deus é inesgotável, mas de forma expositiva tentar extrair o máximo desse texto. Então é muito provável que nós não vamos conseguir concluir esse texto hoje. Vamos orar, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor Deus a Tua palavra, que o Senhor Deus ilumine o nosso entendimento para louvor e honra do Teu Filho. Traga-nos, Deus, não apenas luz, mas uma prática, uma vida, ó Deus, que condiz com a Tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes dela. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus somente. Amém. Talvez o que você vai ver hoje de pregação aqui, provavelmente você não viu antes. De fato, talvez bem raro. Poucas vezes você pega um domingo de pregação e precisa concluir a pregação no outro domingo. Então talvez os irmãos que estejam aqui puder vir no próximo culto para a conclusão dessa mensagem, ser uma bênção. Eu quase que uma série expositiva só no capítulo de João, capítulo 11 do Evangelho de João. Mas a ideia aqui não é prender a plateia em 2 cultos ou para chamar a atenção de vocês, não. A ideia, na verdade, é extrair o máximo de riqueza e profundidade desse texto que está diante de nós. Talvez, como eu disse para vocês, os pregadores tratam esse texto de forma panorâmica ou com alguns propósitos específicos desse texto. Mas, de fato, eu creio que Deus nos trouxe aqui para uma profundidade maior. Então eu vou deixar 3 aplicações desse texto para o culto seguinte. Porque a mensagem é muito maior que o mensageiro. De fato é que, ao fato de só simplesmente lermos o texto bíblico, isso é extremamente enriquecedor e o Espírito Santo de Deus já age pura e simplesmente na leitura do texto. Mas de fato eu creio que Deus, através das ferramentas que Ele nos deu, nós podemos extrair muitas aplicações para esse texto de hoje. E o fato é de que não apenas guardar a palavra de Deus, mas sairmos daqui praticantes dela. E eu não quero, de fato, cansar os irmãos, mas eu quero dar uma espécie para vocês como um panorama da narração bíblica que nós teremos diante de nós. E lembre-se sempre que narrativas bíblicas tratam de cenas. Nós vamos ver aqui 3 cenas específicas, com vários personagens bíblicos. Então imagine que você está assistindo um filme, quando há uma mudança de cena, é as cenas que nós veremos aqui. E quem era João? João era um apóstolo, o filho de Zebedeu, um judeu, membro do círculo dos apóstolos mais próximos do Senhor Jesus. Mas por que João, esse apóstolo próximo a Jesus, um judeu, filho de Zebedeu, escreveu esse evangelho? Para mostrar que Jesus era o verbo que se encarnou, exatamente em oposição ao que os gregos diziam, porque os gregos criam numa imaterialidade, num Deus superior, supremo, transcendente, que não se relacionava com a sua criação. E o fato é que João tem a ideia de apresentar Jesus como um novo templo, o centro do culto para o povo de Deus. Mas então João, apóstolo de Jesus, próximo ao círculo dos apóstolos, próximos a Jesus, tem esse objetivo em mente. Mas para quem que ele escreve então o evangelho de Jesus? Judeus e gentios. Eram 2 públicos. E de fato as pessoas que também viviam na cidade de Éfeso. Como nós sabemos disso? Sabemos porque ele detalha alguns aspectos da geografia da Palestina, que não é comum aos gentios, então ele tem que detalhar alguns aspectos dessa geografia, mas também traduz para o grego alguns termos do aramaico, que também não era comum para quem não era um judeu. Mas o seu público também era judeu. Por que a gente sabe disso? Porque ele exatamente mostra que Jesus é o Messias,
e que ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. E quem que conhecia o Antigo Testamento? Os judeus. Mas em que tempo João escreve esse evangelho? É muito provável que foi 40 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele passa de 30 a 33 anos ensinando aqui, depois que ele vai assunto aos céus, 40 anos depois, João provavelmente está escrevendo esse evangelho. E o tema principal é mostrar Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, àqueles que creem. E eu quero, de fato, mostrar 3 propósitos da ressurreição de Lázaro. Por que Jesus executou esse milagre? Qual que era a finalidade maior? E eu quero explorar com os irmãos esses 3. Como eu falei para vocês, são 44 versículos. À medida que a exposição for avançando, eu vou ler esse texto para os irmãos. E o primeiro propósito que eu quero tratar com os irmãos está do verso 1 ao verso 16, que mostra que a ressurreição de Lázaro visava a glória de Deus. O segundo propósito vai do verso 17 ao 37, que mostra que Jesus nos ama com um amor eterno. Do verso 17 ao 37. E por fim, o propósito do milagre, o terceiro é: qual deve ser a nossa postura diante de milagres hoje em dia? Qual deve ser a nossa reação? Como devemos encarar os milagres? Isso vai do verso 38 ao verso 44. Então vamos ler a primeira parte do bloco do primeiro propósito. A ressurreição de Lázaro visava a glória de Deus. Verso 1 do capítulo 11 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era da mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O fato é que no verso 3 nós vemos o estado de Lázaro estava se agravando a cada vez mais. Imagina você entrando nessa história, vivenciando essa história. Eu falo o seguinte: quando alguém enriquece uma história bíblica, principalmente uma narrativa, é quando você percebe aquela narração. Quando você entra naquele círculo do que está sendo exatamente proposto aqui e sendo dito. Então Lázaro estava adoecendo, a sua doença se agravava cada vez mais e as suas irmãs então desejavam ardentemente que Jesus estivesse ali. Mas estivesse ali o quê? Para curar Lázaro. E elas acreditavam que Jesus estivesse presente, que o seu irmão seria curado e certamente não morreria. Essa era a expectativa que elas tinham no coração. Imagine se elas estivessem dizendo: se ao menos Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não padeceria. Da mesma maneira, então, que é natural que elas mandassem então um mensageiro. Já que elas estavam nessa ansiedade toda, era natural que elas enviassem alguém para saber: afinal, cadê Jesus? E a resposta, nós vemos aqui que Jesus deu, indica que ele estava olhando muito mais além da morte. Jesus não estava focado apenas na doença de Lázaro, mas ele estava com visão muito maior do que simplesmente aquilo que iria acontecer. E quando ele diz essa enfermidade não é para a morte, ele não quis dizer que Lázaro não ia morrer. Quando ele disse essa enfermidade não é para a morte, ele sabia que Lázaro ia morrer. Mas o clímax que Jesus estava visualizando era o quê? A glória de Deus, a manifestação do poder e do amor dele. A sabedoria de Deus vai muito mais além do que nós, homens, podemos contemplar. E aí você pode perguntar: por que devemos fazer tudo para a glória de Deus? Ou por que Deus busca sempre a sua glória? Você já parou para pensar nessa pergunta? A nossa primeira pergunta do nosso catecismo: qual é a finalidade principal do homem? Ou seja, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por que Deus busca a sua glória? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus tem prazer nisso? E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez Deus não seria um hedonista. O que é ser hedonista? Ser hedonista é aquela pessoa que busca prazer a qualquer custo, o prazer supremo. Para ela, o mais importante é o prazer. Seria Deus alguém assim? É claro que não, meus irmãos.
Deus tem um propósito maior de mostrar para o homem aquilo que transcende o nosso entendimento. Deus não está preocupado em mostrar impressões para nós, o que nós vamos pensar ou deixar de pensar. O fato é que Ele não está preocupado com o que vamos achar dele. Somos criaturas caídas e depravadas. O que esperar de seres assim? Bom, então se não faz sentido Deus ser um hedonista, por que então Ele busca a sua glória? Primeiro, porque só Ele é digno de ser adorado e exaltado. Nós vemos isso em Salmo 18, o Salmo 46, 57, 113, 148, Deus mostrando porque só Ele é digno de ser adorado. Mas então por que buscar a glória de Deus? Primeiro, porque já dissemos, só Ele é digno. Mas segundo também, porque se nós não buscamos a glória de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Idolatria. Se você não buscar a glória de Deus, você vai adorar outra coisa. Se você não busca glorificar a Deus, você vai exaltar e adorar outra coisa. Calvino já dizia isso, há um senso divinatis. Sabe o que é senso divinatis? Um senso de divindade no nosso coração. Que o homem busca adorar alguma coisa. Então, se ele não adora a Deus, ele vai lá e substitui por algo. Isso é idolatria. Então, por que nós devemos buscar adorar a Deus? A glória somente a Ele? Porque Ele é digno, porque senão cairemos em idolatria. Em última análise, devemos buscar a glória de Deus, porque essa é a alegria maior do homem. Sabe, meus queridos, não há nada melhor na sua vida do que glorificar a Deus. A própria pergunta nossa do catecismo já diz isso, que o fim é gozá-lo para sempre, desfrutar de Deus é um prazer eterno. E quando Deus canaliza nós glorificarmos a Ele, não é porque Ele é hedonista, como eu falei para vocês, mas porque esse é o nosso maior prazer. Mas o texto continua, versos 5 ao 10, diz o seguinte: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Mas os discípulos lhe disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Respondeu Jesus: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O objetivo final desse milagre, meus queridos, que estaria para ocorrer é o avanço da glória de Deus. Esse é o objetivo principal, mas sabe de uma coisa? Mesmo com esse objetivo principal em mente, nós lemos no versículo 4, Jesus não excluiu outros objetivos. Presta bem atenção, havia outros objetivos que Jesus queria, além de manifestar a glória de Deus. E sabe qual que era? Fortalecer a fé dos membros daquela família de Lázaro e dos discípulos. Olha só então, grave isso na sua mente. O objetivo maior, manifestar a glória de Deus, mas não era o único objetivo. Qual era o outro? Fortalecer a fé daquela família e dos discípulos. Ora, para obter esse objetivo de fortalecer a fé, o que você acha que era mais importante? Jesus ir lá e curar alguém? Ou Jesus ir lá e ressuscitar um morto? Qual que você acha que fortaleceria a fé dos discípulos e daquela família? Claro que é a ressurreição. Por isso Jesus não fica à toa mais 2 dias onde ele estava. Ele não queria chegar em Betânia e ver Lázaro vivo. Ele queria, na verdade, que Lázaro já estivesse morto há pelo menos 4 dias, para que a glória de Deus fosse manifestada. O que parecia então ser uma demora cruel, porque Jesus sabia que Lázaro já estava próximo da morte. Aquele que parecia, na verdade, ser uma demora cruel, não era isso. Na realidade, Jesus estava considerando um fortalecimento da fé dos discípulos e daquela família. Sabe, meus irmãos, os caminhos de Deus muitas das vezes são insondáveis. A gente não compreende o caminho de Deus. Parece muito estranho, não é verdade? Mas o propósito de Deus é nos fortalecer na fé nele. Talvez nós não compreendamos o que nós estamos passando hoje. Talvez parece que Deus está se demorando para te atender, mesmo sendo um pedido legítimo seu. Você acha que não era legítimo Jesus ir lá e pedir uma cura? Você acha que não é legítimo? Talvez você está pedindo uma cura, mas nós não compreendemos os planos de Deus completamente. Mas o objetivo final era fortalecer a fé daquela família
e dos discípulos. O John Piper diz certa vez que é o seguinte, perguntaram para ele, John Piper, por que Deus não vem aqui e destrói o diabo, destrói Satanás? Afinal, se ele destruir o diabo, ninguém mais será tentado. O nome de Cristo não será envergonhado, nem da igreja, pastores não vão cair em tentação, obreiros não vão envergonhar o nome do evangelho da igreja, pessoas não vão cair em pecado. Por que Deus não vai lá e destrói o diabo? E acaba com isso tudo? E o John Piper responde muito interessante. Primeiro ele fala o seguinte, primeiro que a Bíblia não nos revela que isso vai ser agora, nesse momento. Há um plano final onde isso vai ser executado. Deus não revela isso que vai ser neste momento. Primeira resposta. A segunda, porque Ele não quer. Né? A segunda resposta interessante é Deus não quer. E a terceira é interessante, ele diz o seguinte, que glória teria Deus ir lá e destruir o diabo, simplesmente. Mas há muito mais glória quando um crente fiel vence uma tentação. Quando um crente, na dependência de Deus, dobra os seus joelhos, busca santificação e vence aquela tentação. Deus é mais glorificado, a sua glória é aumentada. E eu achei interessante essa última resposta dele. Que glória tem Golias vencer Davi? Não tem glória nenhuma. O maior vencer o menor, mas tem muita glória quando Davi vence Golias. Deus é infinitamente superior a Satanás. Lembre-se sempre disso. Satanás não é um Deus que está em paridade com o próprio Deus. Como aquelas charges que eu falei para vocês, né? Que como se Jesus estivesse tirando uma queda de braço com o diabo. Não. O diabo é tão criatura quanto todas as criaturas que Deus formou. Então há muito mais glória que Deus recebe quando um crente vence a tentação. E a figura que Jesus olha aqui no verso seguinte, quando ele fala sobre luz e dia de 12 horas, há duas possibilidades que eu levantei para os irmãos aqui. A primeira é que as palavras de Jesus têm um sentido óbvio, lógico, quem anda na luz durante o dia não tropeça em obstáculo. Porque a luz do sol está iluminando, você vê os obstáculos, você não vai tropeçar. Diferente de quem anda durante a noite. Jesus provavelmente pode estar usando aqui uma figura de linguagem. Ou seja, Ele é a verdadeira luz do mundo. Quem não está com Ele tropeça. Quem não está em Cristo anda tropeçando porque está em trevas. Essa é a primeira possibilidade. Mas há uma segunda possibilidade também de um autor que diz o seguinte... Que Jesus está falando o seguinte, existe um tempo determinado, assim como o dia tem 12 horas, nós vimos isso no início do verso 9, não é verdade que o dia tem 12 horas? Assim como o dia tem 12 horas, o tempo determinado de Jesus, do seu ministério, também havia um tempo específico. Então ele fala o seguinte, né, os discípulos disseram no verso 8, mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apredejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? E aí, em outras palavras, Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Ou seja, de fato, havia um cumprimento de que Jesus não ia morrer antes da hora. Jesus tinha um tempo determinado da sua morte, do seu ministério. Nada acontece por acaso nos planos de Deus. Então, nós temos que nos submeter a esse plano, à boa vontade de Deus. Nós não devemos, nesse sentido, nos preocupar, porque Deus tem um plano eterno para mim e para você, e Ele há de se cumprir. Eu sei que irmãos ficam muito ansiosos pelo que vai acontecer no dia de amanhã, mas o futuro a nós não pertence. Nós temos que, nos resta descansar em Deus. Você sabe por quê? Se você não descansar em Deus e ficar focado no futuro, sabe o que vai trazer para o seu coração? Ansiedade. Mas tem irmãos que não consideram o propósito de Deus que já aconteceu na sua vida no passado, ficam presos a Ele e muitas vezes se deprimem. Ou seja, se você está focado no futuro, te traz ansiedade. Se você está focado no seu passado, isso te deprime. Viva o momento e o propósito que Deus tem para você, para aquele instante. E no verso 11, de 11 a 13, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, olha só, por causa deles. Lembra da fé, fortalecendo a fé dos discípulos? Por causa de vocês, me alegro que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. O Senhor chama o irmão de Marta e Maria de nosso amigo. Não é interessante isso? O nosso amigo Lázaro. E a partir disso, então, os discípulos podem deduzir que não foi por falta de amor que Jesus durou mais 2 dias onde ele estava. Ele se demorou mais 2 dias, não foi porque não amava o amigo, o nosso amigo Lázaro. Sabe, meus queridos, a morte dos crentes é frequentemente comparada ao sono. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 47, verso 30, quando a palavra diz: quando eu, Jacó, dormi com os meus pais. Em 2 Samuel 7,12 também fala disso, quando nos seus dias de Davi se cumprirem e você dormir com os seus pais. Mateus capítulo 27, 52, muitos corpos de santos que dormiram ressuscitarão. Tudo está falando, comparando o sono à questão de morte. Mas há uma doutrina muito importante, que essa comparação não significa que crentes e ímpios vão dormir após a morte, esperando o julgamento e o juízo final. Isso é uma heresia, isso é um herético, isso é um ensino errado, naquela história do sono da alma. Já ouviram falar disso? Ah não, quando você morrer, você vai tirar um sono. E você, seja ímpio ou crente, você vai dormir esperando o dia que Jesus voltar e julgar vivos e mortos. Isso é uma heresia. Não caia nesse engano. A Bíblia nos mostra claramente que crentes e ímpios estão conscientemente no céu ou no inferno nesse momento. Claro que não com o seu corpo ressuscitado, não com o seu corpo ali, mas de alma eles já experimentam parte do juízo de Deus ou parte da glória. Nesses lugares eles estão aguardando a ressurreição de seus corpos para o julgamento e juízo final. Embora a alma esteja adormecida para este mundo que ele deixou, ela está despertada no mundo que ela está agora. Lucas 16, 2 Coríntios 5, Filipenses capítulo 1, Apocalipse 7. A Escritura nos fala de maneira bela e confortante a morte dos crentes. Ela diz que é preciosa aos olhos do Senhor, Salmo 116. Fala de ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, Lucas 16. Uma viagem para o paraíso, Lucas 23. Uma ida para casa com muitas mansões, João capítulo 14. Uma partida abençoada, Filipenses capítulo 1. O fim, meus queridos, de estar com Cristo, estar na casa do Senhor, é lucro, como diz Paulo. Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, conforme Filipenses capítulo 1. Então a morte de Lázaro e a sua ressurreição é um paradigma, um modelo que mostra Jesus como a vida eterna para todos os crentes, e um exemplo de significado duplo, ou seja, Jesus então é aquele que ressuscita e dá a vida. Ele é a pessoa da ressurreição e da própria vida. Não é interessante isso? E é interessante que, será que Jesus não queria mesmo fortalecer a fé dos discípulos? Você sabe por quê? Os discípulos parecem ter esquecido de um grande acontecimento anterior. Lembram de Lucas 7, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, quando Pedro, Tiago e João participaram da ressurreição da filha de Jairo? Será que eles haviam se esquecido disso? Quando Jesus usa a mesma linguagem, semelhante que a criança não está morta, mas apenas dorme. Será que eles teriam esquecido disso? Se Jesus estivesse presente, o milagre da cura, claro que teria acontecido, mas conforme nós falamos, a ressurreição era o meio para fortalecer a fé deles. Por essa razão, então, Jesus fala isso, por causa de vocês, para que vocês possam crer. Sabe, irmãos, é muito importante o que eu vou falar agora. Se você ainda não prestou atenção, grave o que eu vou dizer agora. Ouvir e ler a palavra de Deus nos faz relembrar os seus feitos memoráveis. Talvez você já ouviu muito sobre a ressurreição de Lázaro. Talvez você já conheça essa história de cor. Mas Deus lhe trouxe aqui para recordar, redobrar a sua fé, trazer a sua memória, assim como Deus estava fortalecendo a fé dos discípulos. Lembra do primeiro objetivo de Deus? Que é a glória dele nessa ressurreição? Mas os objetivos secundários também estão presentes nesse texto. Fortalecer a fé dos discípulos e daquela família. Esse é o primeiro propósito.
E o segundo propósito começa no verso 17 e vai até o 37. O amor de Jesus por nós é eterno. E vamos ler então o verso 17. Diz o seguinte: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele lhe concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta lhe respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. O evangelista João nos diz exatamente o 4º dia para enfatizar a grandeza do milagre. Sabe, havia uma superstição entre os rabinos. Sabe qual que era a superstição da época? Eles criam que quando alguém morresse, por 3 dias a alma permaneceria naquele corpo, antes dela se separar dele. Então é como se fosse uma espera, vamos dizer assim, né? Entre a alma. Bom, se ele viver, eu vou ficar aqui. Eu vou voltar para ele. Mas a palavra de Deus em momento algum nos ensina isso, de que a alma tem que ficar ali 3 dias, depois do 4º dia ela vai embora. É capaz que havia essa superstição entre os rabinos da época. Mas independente dessa superstição, o fato é que Jesus leva 4 dias. E você sabe o que significa esses 4 dias? Exatamente o que Marta vai dizer lá na frente: Senhor, ainda já está fedendo. Os 4 dias aqui significa exatamente estado de decomposição, que é o que Marta diz quando a pedra é tirada: Senhor, já fede. O corpo já estava em decomposição. O 4º dia aponta exatamente isso, o estado de putrefação. E a proximidade de Betânia e de Jerusalém é mencionada para explicar exatamente a razão por que muitos judeus vieram consolar as 2 irmãs. Eu coloquei aqui, é bom isso, essa versão da Nova Almeida, exatamente por causa disso. Talvez a sua Bíblia está em estádios, mas ela traz aqui já a conversão e fala exatamente de 3 quilômetros. Betânia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, Betânia, proximidade com a capital, facilmente 3 quilômetros as pessoas andavam. Por isso que havia aqui muitos judeus consolando as irmãs. E de fato, meus queridos, de que muitos irmãos, muitos judeus estão consolando ali Marta e Maria, nem todos eles eram amigos do Senhor Jesus. Eles estavam ali mais por causa de Marta e Maria. O consolo não tinha nada a ver com a presença de Jesus, com a pessoa dele. Tanto é que muitos judeus eram até hostis a Jesus. Entretanto, nós vemos exatamente que depois de ter visto esse milagre, muitos judeus creram. Não é interessante isso? E aí, você já notou a postura de Maria? Olha o final do verso 20. Maria, porém, ficou sentada em casa. Tem um texto muito interessante de Lucas, capítulo 10, de 28 a 32. Lembram quando Maria está deitada ao colo de Jesus e Marta está ocupada? Lembram dessa passagem? Aqui mostra de novo o temperamento das 2. Marta sai correndo ao encontro de Jesus, Maria, porém, fica em casa. Jesus, já sabendo desse comportamento, olha só, Maria, quando ele está aos pés de Jesus, naquele texto de Lucas capítulo 10, o que Jesus fala? Marta, Marta, você está tão ocupada, mas Maria escolheu a melhor parte. Jesus não condenou Marta por estar ocupada. Jesus não condena ela por ela estar nos afazeres. Mas Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. O que era a melhor parte? A melhor parte é estar com Cristo.
A melhor parte é estar com o Senhor, é se descansar nele, é se deleitar nele. Maria ficou em casa, porque o descanso de Maria no Senhor. Nós às vezes estamos ocupados demais, tentando corrigir as nossas falhas, os nossos defeitos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, e as nossas preocupações tomam a nossa alma, nos cansa. Mas o que nós temos que fazer? Descansar no Senhor. Esse papel de Maria aqui de ficar em casa nos mostra muito isso, descanso em Deus. Mas também aquele capítulo de Lucas, capítulo 10. E embora as palavras de Marta surjam como a possibilidade do grande milagre estava para acontecer, o fato é que era uma esperança de longe. Sabe assim, uma esperança? Por que era uma esperança de longe? O que Marta respondeu? Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta não estava crendo na ressurreição que ia acontecer naquele momento. Marta estava apontando exatamente para uma ressurreição no último dia, aquela que nós vamos experimentar, aquela que todo crente em Cristo vai experimentar. Ela não estava crendo no milagre, parecia algo muito distante. Jesus está falando de uma ressurreição naquela hora, naquele momento. Então, meus queridos, sabe o que Marta passou? Meio que uma oscilação de fé. Ela primeiro fala que ele vai ressurgir no último dia, mas olha a declaração dela do verso 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Há uma oscilação de fé de Marta. Primeiro ela diz, não Deus, eu creio que Lázaro, meu irmão, vai ressuscitar no último dia. Ela não estava crendo que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquele momento. Mas ela também mostra uma confissão de fé final aqui, muito poderosa. É uma oscilação de fé. Não acontece isso conosco? Parece que um dia a gente está com tanta fé, parece que um dia a gente crê tanto, mas parece que no outro dia a nossa fé é abalada, parece que no outro dia nada coopera, parece que nenhuma circunstância faz com que a gente crê de fato no milagre de Deus. E eu vejo muito Marta como nós, verdadeiramente, a fé oscilando, depende da circunstância. Então parece que um dia a nossa fé está lá em cima, outro dia a fé está lá embaixo, e aí parece uma montanha russa, a nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus. Nós nos vemos aqui muito como Marta. E aqui então mostra uma mulher profundamente emotiva. Marta estava como quase que com sua esperança apagada, como se fosse bom demais para ser verdade. E sabe que quando de fato ela usa assim, Senhor, eu sei que há de ressurgir no último dia, é quase com a referência daquela grande consumação que vai acontecer, mas como uma espécie de consolo. É interessante que no verso 25, olha a declaração de Jesus, eu sou. Sabe quando ele diz o eu sou? Está falando exatamente daquilo que o próprio Deus declara no Antigo Testamento, o eu sou. Jesus declarou isso, sabe quantas vezes no Evangelho de João? Apenas 7 vezes. Apenas 7 vezes ele declara que ele é o eu sou. E aqui é uma dessas 7. E vocês já repararam a ordem? Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição vem primeiro. Essa ordem é muito importante, ela não tem que ser desprezada. Ele fala exatamente, eu sou o primeiro a sua ressurreição. Por que ele é a primeira ressurreição? Porque exatamente para haver ressurreição tem que ter havido morte. Não tem como haver ressurreição se não houve morte. Então ele diz primeiro, eu sou a ressurreição, mas também ele diz que ele é a vida em pessoa, a vida completa e abençoada por Deus, em todos os seus atributos gloriosos, de onisciência, de sabedoria, de onipotência, de amor, de santidade. Ele é a fonte da ressurreição gloriosa dos crentes e a vida eterna nossa. Por essa razão, então, Jesus põe essa ênfase aqui. E de fato, meus queridos, nós deveríamos temer a morte, sim ou não? De fato, não deveríamos temer a morte. A morte física estaria a ponto de fracassar diante do Senhor Jesus, porque para nós cristãos a morte é lucro, conforme diz Filipenses capítulo 1. Todo que vive e crê terá a vida eterna. Todo aquele que vive e crê terá a vida eterna. Sabe, tem uma ilustração muito importante. É uma discussão entre um homem de Deus e um ateu.
Eu já disse para vocês que genuinamente o ateu não existe, mas eu vou usar essa terminologia só para facilitar a minha ilustração. Então o ateu estava discutindo com esse homem de Deus. E aí o ateu falava assim: não, vamos fazer o seguinte, morreu, acabou nessa vida. Morreu, acabou. E ele cria piamente nisso. Aí o homem de Deus fala: não, depois da morte tem a vida eterna ou a morte eterna, céu ou inferno. Não, para mim morreu, acabou. Aí o homem de Deus virou para ele e falou o seguinte: tá bom então, vamos fazer o seguinte, se você estiver certo, morreu, acabou, beleza, eu estou no lucro, você também está no lucro, porque para nós dois, morreu e acabou. Agora, se eu estiver certo, você está lascado. Se eu estiver certo, você está destinado ao inferno. Então não bastaria, seria melhor você crer na minha teoria? Porque se eu crer na sua, tanto faz. Morreu, acabou, nós dois vamos estar na mesma condição. Agora, se a minha teoria estiver certa, você está condenado ao inferno. E de fato, pela fé somente, que essas grandes verdades são aceitas. Não tem como. E aí Jesus vai e dita exatamente: você crê nisso? Final do verso 26. E aí ela responde: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E aí a declaração de fé é extremamente heróica e talvez positiva, se a gente pode usar esse termo. E o verso 28 diz o seguinte: depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. É porque eles não ouviram, só um parênteses, eles não ouviram Marta cochichando, no ouvido de Maria: ó, o mestre quer falar com você. Como ela levantou apressadamente, todos os judeus que estavam ali consolando ela, achou que ela estava indo para o túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Repare que a mesma declaração de Marta, no verso 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma declaração. Verso 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Depois de dizer isso, então, quando Marta vai chamar Maria no particular, que Marta faz aquela gloriosa confissão, podemos imaginar ela chegando no ouvido de Maria e cochichando, falando assim: poderia então Maria ter tido um modo mais discreto? Será que Marta fez dessa forma discreta porque ela estaria com medo dos judeus, que os judeus, muitos deles eram hostis a Jesus? Por que Marta fez esse papel? Nós não sabemos, mas de fato o que ela fez. E você sabe o que é mais interessante? Que os judeus seguem Maria, e ao seguir Maria, isso não escapa aos propósitos de Deus, porque nós vamos ver no verso mais adiante, que muitos judeus creram. Você sabe por que eles creram? Porque eles seguiram Maria. Isso é um propósito de Deus, não é por acaso que os judeus seguem Maria. E é interessante que Maria então se joga aos pés de Jesus numa atitude de reverência e adoração. Apesar de Maria não ter feito aquela mesma declaração, que Marta fez, de uma fé poderosa: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Maria não fez essa declaração, mas ela mostra essa atitude de reverência e adoração. Mas por que Jesus se agita no Espírito? E o verbo utilizado aqui faz muito sentido, faz sentido ao invés de recuperar o ar. Sabe quando alguém recupera o fôlego? É esse sentido de agitar-se no Espírito. Agora, por que Jesus agita no Espírito? Há duas possibilidades. A primeira é que ele estava assim, triste
porque o pecado causou ao mundo. Sabe assim, tristeza, comoção, morte. Provavelmente nós não sabemos, mas esse é um indício muito forte. Jesus agita-se no seu espírito por causa de tudo aquilo que o pecado trouxe ao mundo. Mas também Jesus não fala só isso, porque isso não explica tudo. O contexto mostra também claramente que incluía uma simpatia para com a família, aquela circunstância envolvida. Jesus estava triste. E o fato é, meus queridos, que esse é o único lugar do Novo Testamento que esse verbo ocorre, de Jesus agitar-se no Espírito. Não é interessante? Todas as vezes que você ouvir dois princípios na Bíblia, de raridade ou de repetição constante, observe, preste atenção nisso. Esse verbo é a única vez que acontece no Novo Testamento, e isso é importante. E é importante também todas as vezes que a Bíblia está repetindo alguma coisa, como constantemente nos alertando. Todas as vezes de repetição intensa e de raridade, fique atento. E você sabe o que quer mostrar aqui? Jesus como plenamente homem e plenamente Deus. Nós temos a tendência de dar ênfase apenas no aspecto divino de Cristo. E eu não estou dizendo que isso é errado, meus queridos. Pelo contrário, Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Mas nós nos esquecemos da sua plenitude como homem. Jesus chora, é o menor versículo da Bíblia, o versículo 35. Não sei se você sabia disso. E Jesus está mostrando essa empatia com aquelas pessoas, a sua humanidade. Você sabe por que Jesus poderia ser o único substituto nosso na cruz? Você sabe por quê? Porque só alguém perfeitamente como Deus poderia morrer no nosso lugar. E só alguém perfeitamente homem poderia morrer no nosso lugar. Jesus está mostrando aqui tanto a sua plenitude humana quanto a sua plenitude divina. Nós não podemos, meus queridos, eu quero dar um ensino muito importante. E talvez eu encerre aqui a mensagem de hoje, para não cansar tanto os irmãos. E a nossa exposição, série expositiva em João capítulo 11, continua no domingo que vem. Mas sabe de uma coisa? Jesus está mostrando aqui sua plenitude humana e divina. Jesus está mostrando que Ele é alguém empático conosco. Jesus não é alguém apenas transcendente. Lembre-se sempre desses dois aspectos. Deus é um Deus transcendente, que está acima de toda a criação, de toda criatura. Ele é um ser soberano e supremo, claro, mas Ele também é um Deus imanente. O que é imanência? Relação com a criação. Ele se relaciona conosco. Jesus era um homem de dores, conforme Isaías. Jesus sofreu as tentações, mas foi perfeito, conforme diz Hebreus, não caindo em nenhuma delas. Então Ele é empático com você, Ele sabe do seu sofrimento. Jesus esteve na terra, Ele sabe o que é passar calor, Ele sabe o que é se entristecer, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é andar a pé muitos quilômetros, Ele sabe o que é ser tentado como você. Jesus então é alguém transcendente, acima de toda a criação, mas é também imanente. Ele se relaciona com a sua criação, Ele se relaciona conosco, Ele te ama. Ele é empático com você, Ele sabe das dores. Essa empatia de Jesus chorar do menor versículo da Bíblia não está aqui à toa, meus queridos. Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe o que você está passando, talvez da intimidade do seu coração, lá quando você ajoelha para orar, onde só o Senhor e você sabe. Ele te conhece, Ele sabe todas as coisas. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa palavra. Continua, Deus, falando conosco nas Sagradas Escrituras, que é tão rica e tão preciosa. Pai, só o Senhor é Deus. O Senhor sabe, Deus, o que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos. E eu te peço, Deus, que esse texto fale conosco ricamente, poderosamente. Que os meus irmãos saiam daqui, Deus, abençoados, da forma que só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar em mente e corações.
E eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos na iluminação do teu Santo Espírito, para a honra do teu Filho somente. Amém. Vamos passar para o momento do pós-lúdio. Após o momento pós-lúdio, eu tenho alguns avisos a dar aos irmãos. Oremos.